de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu posso ouvir um amém? Então, queridos, nesse versículo que nós acabamos de ler, nós vamos encontrar 3 princípios. Diga 3 princípios. Diga 3 regras. Diga 3 leis. Diga 3 diretrizes. Diga para mudar a minha vida. Diga é para 2025. Diga eu quero experimentar uma mudança. Diga uma metanoia. A palavra metanoia no grego é mudança radical. Tu está caminhando para cá e papai está dizendo, ei, tu está no caminho inverso, é para cá. Deus vai mudar a vida de gente aqui hoje. Deus vai mudar a história de pessoas aqui hoje. Amém, amados? Diga eu creio. Glória a Deus. Então, queridos, todos nós, todos, sem exceção, nós enfrentamos momentos na vida onde nós precisamos encerrar capítulos para vivermos o que Deus tem de novo para nós. Eu acredito muito que não pode entrar ano e sair ano na nossa vida do mesmo jeito. Tem gente que você passa 20 anos sem se encontrar com ela. No dia que você se depara com ela, é a mesma mesmice. É aquela mesma cantiga, como minha mãe dizia, de grilo. Não. Segundo aos Coríntios 5,17 diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas, faça assim comigo, diga, ficaram para trás, faça. Quem não fizer vai ficar tudo que não presta. Diga, ficaram para trás. Eita, até a mulher catucando no marido, joga para trás, joga para trás. É, nós não queremos nada, essa velharia, né? Tem gente que tem uma tranqueira dentro de casa, que eu vou te contar. Essa semana vai ter limpeza na tua casa, viu? Eita, glória a Deus, aleluia. Então, queridos, a gente precisa encerrar capítulos para que nós possamos experimentar o que Deus tem de novo para as nossas vidas. O apóstolo Paulo, nesse texto que a gente leu, ele nos ensina a importância da gente deixar para trás, para que a gente venha avançar na jornada cristã. Muitas coisas. Tem gente que carrega tantas picuinhas, coisas que não tem relevância de nada, coisas que não valem nada. E é interessante que há pessoas que elas não conseguem viver o presente, porque elas estão presas ao passado. Estão presas ao passado de mágoas, de fracassos, ou até mesmo de glórias antigas. Vocês acreditam que tem muitas pessoas que elas vivem a glória antiga? Quando eu comecei minha vida com Deus, mas é saudosismo, nostalgia. O passado já passou, queridos. Deus já te tirou da prateleira de baixo, já te colocou na de cima. É um tempo novo de coisas novas de Deus para as nossas vidas. Então, queridos, a gente precisa abrir mão desse passado de fracasso, de tristeza, de mágoa, de decepção. Sabe por quê? Porque Deus ele tem um chamado para nós. E é interessante que o chamado de Deus não é para trás. O chamado de Deus é para frente. O chamado de Deus para a sua vida é para coisas novas. E é interessante que a gente não pode viver o novo de Deus agarrado ao velho da vida. E tem muita gente agarrada de verdade, queridos. Você quer conhecer uma pessoa? Escute ela 5 minutinhos. Deixe ela falar. Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. É um grande indicador de você saber quem é alguém. Escutando. Escute. Escute, faça isso essa semana. Dá uma de João sem braços. Fica só escutando ela. Estou te entendendo. Deixa ela falar. Ela acha que está abafando, mas ela está se revelando. Então vem comigo. Nesta noite, nesse texto que nós fizemos a leitura, escute, Paulo ele estava preso. Ele estava preso por causa da palavra de Deus, do evangelho das boas novas. Essa carta, chamada Carta de Paulo à igreja em Filipos,
É chamada, intitulada a Carta da Alegria. Paulo tinha todos os motivos para estar triste. Mas ele entendeu que a alegria do Senhor, a nossa alegria, que é a alegria de Deus, ela não se limita às situações que nós estamos vivendo, porque ela vem de lá para os nossos corações. Ela é estrangeira, ela veio de lá para habitar em nós. Então não são as circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis que vão manifestar a nossa vida de alegria, de contentamento. E o primeiro princípio que Paulo fala aqui está no versículo 13. Ele diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E aqui está o primeiro indicador, a primeira diretriz para vivermos coisas grandes ainda este ano. Primeira coisa coloca aí. Coloca aí o primeiro ponto. Diga comigo: esquecer o que ficou para trás. Agora chegou a hora, agora eu quero ver só os homens. Tinha alguém falando aqui que os homens falavam baixo, né? Então, besourão agora, vamos preparar a garganta aí. Diga aqui comigo: esquecer. As mulheres encaram? Vamos novamente, homens. Esquecer. O que ficou. Agora só de agrado, faça assim, para trás. Isso. Que é o primeiro princípio. Daqui a pouco tem para as mulheres, viu? Nos preparemos, viu? Queridos, o primeiro princípio, para que possamos salvar ainda este ano e viver as promessas de Deus, é esquecer o que ficou para trás. Eu quero ouvir só as mulheres. Esquecer. Eu acho que dá de encarar, não dá não, homens? Só os homens. Esquecer. Vocês têm coragem? Vamos todos juntos. Esquecer. O que ficou para trás. Olha para a pessoa e o dedo de profeta é esse. Homem é profeta, mulher profetiza. Usa esse dedo e diga assim para essa pessoa que está do seu lado, olhando nos olhos dela. Agora não toque os olhos no dedo dela, não, no olho dela, não, que vai ter problema. Olhe assim para ela e diga assim: pare de chorar. O leite derramado. Tem gente, irmão, só você se encontra com ela, ela começa aquele churuminho, contando a mesma história. Parece como fosse a primeira vez. Ei, pare de chorar, o leite derramado, não se junta mais. Já derramou. Amém, queridos? Então o apóstolo Paulo, ele tinha mais do que motivos para se orgulhar. Porque Paulo, se você conhece a história dele, o cara, ele foi instruído, ele tinha como mentor um homem chamado Gamaliel. Cara que conhecia as leis de forma fantástica. Paulo, ele tinha conhecimento em todos os aspectos. E Paulo, ele tinha autoridade para falar sobre as coisas espirituais. Mas é interessante que Paulo também, ele tinha motivos para se envergonhar. Porque ele perseguiu a igreja. Ele perseguiu o povo de Deus. Mas o que me chama a atenção na vida deste homem é que, contudo, diante de tudo isso, ele decidiu uma coisa. Ele decidiu esquecer o que para trás ficou. Queridos, isso aqui é muito importante nós entendermos. E eu quero dizer que esquecer o que para trás ficou não é amnésia, não é esquecimento, não é você sofrer de problemas de memória. Esquecer do que para trás ficou é decisão, é decidir colocar na sua mente que aquilo que ficou para trás ficou no passado. Diga: passado é passado. Eu quero ouvir só as mulheres. Sabe por quê? Diga aí, mulheres: passado é passado. Sabe por que eu pedi às mulheres para falar isso? Porque as mulheres têm uma tendência de enterrar o gato que morreu e deixa o rabo de fora. Aí o macho vai e pede perdão, e até se ajoelha, e traz presente, e aí ela só precisa um gatilho. E você... E ele disse: eu não já te pedi perdão?
Fala mais, papai. Porque o rabo ficou de fora. Hoje essas mulheres vão enterrar o rabo, o gato, o rabo, tudo, viu? Amém, amados? Gostaram, né? Mas tem um biscoitinho para os homens daqui a pouco. Deixa eu tomar logo uma água. Escute. Paulo, ele decidiu. Que ele disse, existe uma coisa que Deus leva em conta de um homem e de uma mulher, a decisão. E Paulo decidiu esquecer das coisas que para trás ficaram. Queridos, tem muitas pessoas que precisam esquecer as feridas, as frustrações e até mesmo as vitórias passadas que tornaram prisão. Não sei se vocês conhecem gente que fica só falando na coisa que passou. As vitórias passadas. É interessante que a gente precisa esquecer das glórias passadas. Sabe por quê? Porque glória passada paralisa o presente. Tem gente que carrega um transtorno, na psiquiatria se chama de megalomaníaco. Interessante, o que é isso? É mania de grandeza. E eu gosto de usar um termo de falso rico endividado. É aquela pessoa que viveu uma glória no passado e agora ele é pobre, é pobretão. Ele colocou as mãos pelos pés, ele achava que capital de giro era lucro, e aí ele não soube e a empresa fechou. E aí ele fica vivendo aquele saudosismo, aquele passado. E aí ele tem esse transtorno dessa megalomania, tudo para ele é grande. Eu sou isso, eu sou aquilo. Não é nada, não tem nada. É um falso rico endividado. E Deus não quer isso para ninguém. Mas é interessante que em contrapartida tem o outro. Aqueles que não esquecem os fracassos. E é interessante que eles não definem que eles são em Cristo. Porque deixa eu te dizer, o fracasso do passado não te define hoje. Você precisa entender quem você é em Cristo. E tudo que aconteceu é pedagógico. Deus permitiu para te ensinar. Porque Deus vai te tirar deste lugar e te colocar em altos lugares. Mas aí tem o outro transtorno que é chamado de mediocridade. O que é isso? Só vê fracasso. É aquela pessoa, você conversa 5 minutinhos com ela, ela tem a síndrome do gafanhoto. Foi aqueles 12 espias que entraram, os 10 espias que entraram lá, né, os 12, só 2 se livrou, que foi Josué e Caleb. É aquela pessoa que está aqui, 2 conversando, sorrindo, eles estão rindo de mim. Deixa rir de você, nem liga. Entendendo? Você está falando, lembre da minha mãe, a mãe do pastor Raimundo. Ela dizia assim, fala, é uma pena que não cai a língua. Isso é mediocridade, queridos. Você precisa entender isso, que você é em Cristo, você é a menina dos olhos de Deus, você é filho de Deus, você tem um pai que cuida de você todos os dias e todas as horas da sua vida. Amém, amados? Tem gente que tudo que conversa, dando um de coitadinho, de Zé Ninguém. Até nos olhos vai o espírito de pidão. Ele olha para você e já pensa, lá veio o pidão. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga assim, eu repreendo da tua vida todo espírito de pidão. Esqueça as mágoas. Perdoar, queridos, escute. Nós já falamos, perdoar é perder a razão. Você dizer, não, eu deixo de lado isso aqui para a gente poder caminhar juntos. A gente precisa perdoar. Perdoar é fechar o ciclo. E a gente precisa entender que quando a gente perdoa, isso liberta a alma. E quem não perdoa, adoece. Quem não perdoa, não é perdoado. Quem não perdoa, não tem medicina em lugar nenhum no mundo que detecta esse mal. É dor aqui, dor ali, dor acolá. É falta de perdão. As mulheres, isso é próprio delas. Aqui o inconsciente da gente fica aqui atrás. E tem mulher que nem Neusaldina passa aquela dor que ela tem.
Macho velho deu um cheiro nessa mulher. Pede perdão para ela e vai passar. Ela vai ficar boazinha. Eita, que a roseira vai balançar hoje quando chegar em casa. É, a gente sorri, a gente brinca, mas é verdade, queridos. Perdão liberta. Perdão abre portas. Perdão quebra cadeias. Eu já vi gente em igreja. Eu posso morrer, mas eu não perdoo. Aí eu pergunto, e se tu for para o inferno? Queridos, que mais tinha motivo de não nos perdoar era Cristo. E lá na cruz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Libera perdão. E é interessante que na batalha espiritual a gente ensina isso. Quando você não perdoa, ela está presa a você. Aí você corre, ela corre com você na alma, seus pensamentos. Libera, deixa ela ir. O que não erra na vida? Libera. E você vai ver, você vai ser livre, você vai ser feliz. Você vai andar leve, você vai ser diferente. Irmãos, tem gente que você olha para ele, é uma cara de xarope, de limonada que não botou açúcar, né? Pessoa azeda. Não, meu irmão. A vida é boa para se viver. É bom ser feliz. Tem gente que não sorri para ninguém, aquela cara de delegado. Não, meu irmão, sorri. Sorriso cura, liberta. Amém, amados? Você está entendendo? Então esqueça do que passou. Esse é o primeiro princípio. Você quer viver coisas grandes de Deus este ano? Esqueça o que passou. Diga, o que passou? Passou. Na continuação do versículo 13, a última parte, olha o que ele diz. Ele diz, eu esqueço das coisas que ficaram para trás, e agora eu avanço para as que diante de mim estão. Coloca aí, por favor. Segundo ponto. Segundo princípio. Mulheres, diga comigo, avançar. Mais uma vez, avançar. Para o que está adiante. Só os homens. Avançar. Para o que está adiante. Eu fiquei na dúvida aí, parece que empatou aí, né? Não? Só as mulheres. Elas são sábias, elas esperaram o comando, viu? Parabéns, parabéns, vocês são top. Avançar. Para o que está adiante. Diga retroceder jamais. Diga desenterrar o gato jamais. Diga catucar o rabo também não. Eita mulherada. Queridos, olha o que Paulo diz. Eu vou avançar para as coisas que estão diante de mim. Eu vou avançar para aquilo que está adiante. Nós precisamos entender que a vida cristã, ela é dinâmica. Não tem aquelas pessoas, meu irmão, como é que você está? Estou indo. Oxe, indo para onde? Meu irmão, como é que você está? Estou levando. Ainda fala aquela cara triste, né? Até as atrizes da Globo perdem, os atores, tudo perde. Estou vivendo. E a vida foi Deus que me deu, não pedi, Ele me deu, eu estou vivo. Então eu vou avançar para o que está adiante de mim. Quem para no meio do caminho perde o propósito. E Paulo, ele estava preso, mas ele entendia que precisava avançar para o propósito maior da fé. A fé, ela se movimenta para a frente. Sabe por quê? Porque o Deus que nós servimos, Ele está no nosso futuro. Deus não está no seu passado, viu? Escute isso. Deus não está no seu passado. Deus está no seu presente e no seu futuro. Amém, amados? Diga, eu creio que Deus está à minha frente. Você sabe quem é que tem interesse no seu passado? É o diabo e os demônios.
E é interessante que tanto o capeta como os secretários dele, eles utilizam de pessoas de baixo escalão, que não tem reputação, que não tem caráter, que não tem moral. Elas são usadas como instrumentos do diabo para estar escarafunchando o teu passado. Sabe o que o Miqueias, o profeta do Senhor, diz? Que o Senhor lançou no mar. Miqueias 7:19. Isaías capítulo 43, 25, que Deus não se lembra mais. E Satanás, ele trabalha muito aqui, é o campo de batalha. Muita gente que está assim corcunda de carregar sentimento de culpa. Ei, Jesus já carregou. Ele já levou, você precisa viver uma vida nova em Cristo Jesus. Precisamos avançar em fé, mesmo sem estarmos vendo o quadro completo, porque Deus, ele é especialista. Deus, ele não revela, ele não expõe um quadro total da sua vida. Você vai passar por isso, e tal ano você vai morrer. Você já morria hoje. Por isso que o nosso caminho é de glória. A palavra glória é Shekinah, presença. É na presença, e de vitória em vitória. Então, Deus, ele trabalha conosco passo a passo, uma coisa de cada vez. Amém, amados? Glória a Deus. Então, avance em fé. Mesmo se você não está vendo esse quadro completo estampado. Avance em obediência. Mesmo quando o seu caminho for estreito, mesmo quando as dificuldades vierem, avance em crescimento espiritual. A gente precisa crescer, irmãos. Como nós precisamos crescer? Observe uma criança, observe seu filho, se entra ano, sai ano, você não vê-lo crescendo, você se preocupa. E você vai procurar o quê? Especialista. E da mesma forma deve ser a vida cristã, queridos. A gente precisa crescer. Tem gente que ele é hoje o que ele foi há 10 anos. Não, não pode ser assim não. Nós temos que ser pessoas diferentes. Precisamos avançar em crescimento, buscando uma vida de intimidade com Deus. E quanto mais a gente tem intimidade com Deus, muito mais nós teremos melhores relacionamentos. Escute, porque a vida ela é assim, ó, vertical e horizontal. Ela diz assim: perdoa os nossos pecados como nós perdoamos os nossos devedores. Então não tem como você se relacionar bem com Deus e relacionar mal com o próximo. Não, isso não existe. Toda pessoa que tem uma vida de intimidade com Deus, ela sabe conviver com as pessoas que pensam diferente dela. Ela sabe conviver com a adversidade. Ela sabe que nem os dedos da mão são iguais. Imagine, querido, se todos nós fôssemos iguais. Não era unidade, era uniformidade. É uniforme que bota as empresas que vestem, a escola, a universidade. Não. Nós somos seres únicos. E essa diversidade faz a beleza do corpo de Cristo. Amém, amados? Haja vista, quando você procura uma pessoa para casar, você vai procurar uma pessoa que não tem nada a ver com você. Pensa diferente, fala diferente, tem gosto diferente. Por quê? Porque os opostos se atraem. E a gente precisa aprender a viver na família, no trabalho, na vizinhança, na empresa, na faculdade, na igreja. A gente precisa aprender a viver com as pessoas que são diferentes de nós. Então vamos avançar para aquilo que está diante de nós. Eu me lembro, queridos, quando eu fui estudar, fazer a faculdade de teologia, eu conheci um rapaz. Eu fui num acampamento de jovens e aquele cara estava lá. Quando eu olhei para ele, todo ser humano ele é preconceituoso. Todo ser humano. O que é o preconceito? Pré, antes. E conceito é definição antecipada. Você olha para alguém e diz: não fui com a cara daquela pessoa. Todos nós temos isso. E aí eu disse para mim: tenho fé em Deus, quando eu chegar lá, eu não vou morar com esse cara. Esse cara esquisito, estranho. Mas quando eu subi o primeiro andar, primeiro quarto, estava lá Raimundo e Valmir. Eu disse: eita Jesus. Quando você pede amor, não pensa que vai chegar uma carretona aí, um bitrem jogando a...
É gente para ti, ó, catucar, a mexer na tua ferida. Papai sabe trabalhar. Não saia de lá onde Deus te colocou, não. O portão não abriu. Então é nessa porta estreita aí que Deus te colocou, fique lá. Só saia de lá quando o portão se abrir. Então toca na pessoa que está do seu lado e profetiza para ela, diga, só saia de lá quando o portão se abrir. Diga, tem um portão te esperando. Diga, mas Deus está te tratando. Terceiro lugar. Terceiro princípio, versículo 14. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Terceiro lugar, diga, focar na soberana vocação. Não é aquela soberana que tem aqui, aquela faculdade não, viu? Soberana, você sabe o que é soberano? Ô, minha irmã, deixa Deus te usar bem. Muito obrigado. Focar na soberana vocação. Queridos, Deus, Ele tem um chamado que transcende a todas as vocações da terra. Deus te chamou, Deus te escolheu. E Paulo, ele disse claramente, eu esqueço do que passou, eu avanço para as coisas que estão diante de mim, e em terceiro lugar ele diz, e eu vou prosseguir para o alvo. Queridos, o que tem de gente desistindo do seu propósito, só por causa da batalha, das dificuldades. Quem foi que disse que a vida era fácil? Quem foi que disse que você não vai enfrentar dificuldades? Quem foi que disse? Se alguém falou, isso é um discurso mentiroso, enganoso. Isso é uma falsa esperança, porque vai ter luta, vai ter batalha, vai ter dificuldade. Olha para a sua vida, onde você chegou hoje. Em primeiro lugar, você agradece a Deus que nunca te deixou. Mas em segundo lugar, os problemas, os desertos, as batalhas, as dificuldades. Agora lembre-se de uma coisa, você não está só não. Ah, mas eu estou me sentindo sozinho. Sentimento engana. Você tem que acreditar na promessa. Eu disse, eu nunca vou te deixar. Eu nunca vou te abandonar. Então, queridos, nós precisamos focar na soberana vocação. Deus nos vocacionou, Deus nos chamou. Paulo, o apóstolo, ele tinha um alvo. E o alvo de Paulo era muito claro. Ele disse que ele estava focado no prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Queridos, é interessante que a pessoa que não tem foco, ela se perde. Quem não tem foco não sabe aonde quer chegar. Quem não tem foco não sabe o que é que quer alcançar. Então, se você não sabe onde você quer chegar, todo lugar está bom. Se você não sabe o que é que você quer alcançar, qualquer coisa está boa. E é interessante que o brasileiro, ele é muito imediatista. Se eu fizesse uma pergunta aqui, qual é o seu foco para daqui 10 anos? Talvez muitos dizem, ixi, pastor, está longe demais. Nunca nem pensei nisso. Pois eu tenho. Só que eu não posso contar meu sonho. Deixar as pessoas verem quando acontecer. Então nós precisamos focar. Focar na soberana vocação. Nós precisamos saber aonde nós queremos chegar e o que queremos alcançar. E a pessoa que vive agarrada ao velho, ela perde o que Deus tem preparado para ela. Você quer ver? Tem gente que Deus está falando assim para ela, ei, tira metade dessas roupas que está nesse guarda-roupa aí e abençoa pessoas. Ela vai olhando, vai catalogando ali, diz, não, essa não tira nada. Então já está abarrotado teu guarda-roupa, então não vai chegar nova. Você está entendendo? Então nós precisamos focar, nós precisamos ter projetos, precisamos estar preparados. Queridos, eu fiz uma viagem, eu tenho 4 irmãos que já há vários anos eles viajam comigo. E aí nós fomos para uma cidade no Piauí. E eu estava ministrando no culto de manhã,
e de repente o Senhor disse bem assim para o irmão: ei, pega teu sapato e dá para aquele irmãozinho bem ali. Sei que foi o culto acabando, daqui a pouco o irmão tirando o sapato e entregando. Ele só, o Senhor falou comigo para entregar esse sapato para você. E o cara pegou, botou nos pés e deu isso certinho. Porque Deus não erra naquilo que Ele fala. Só que a gente chega na casa onde nós estávamos hospedados, aí o irmão mexendo lá, a esposa dele tinha comprado uma camisa nova para ele vestir lá, e o Espírito Santo disse: ei, não é só o sapato, não, a camisa nova também. Queridos, quando Deus fala, Deus se responsabiliza. Eu vi pouco amém, né? Quando Deus começa a falar para a gente dar, a gente abençoar, a gente começa a segurar. Abre a mão, que tu não tem moeca de samambaia, não é mão de vaca, abençoa. Nós fomos chamados para abençoar. É uma das formas da gente servir a Deus, é servir as pessoas, irmãos. E é melhor dar do que receber. E aí, quando nós entramos no carro, lá vinha o irmão descalço. Disse: que foi, mano? Não, Deus mandou entregar o sapato, já entreguei, o homem já botou o sapato, já saiu com o sapato. Só deu vontade de perguntar: tu não tinha chulé não, meu irmão? Ah, vocês gostam de rir dos outros, né? Mas é assim, Deus manda, a gente tem que obedecer. O chamado de Deus, Ele nos puxa para o alto. O chamado de Deus é muito grande. E o passado, ele deve simplesmente ter um propósito pedagógico. O teu passado simplesmente é para te ensinar. E nunca para te paralisar. Deus, nesta noite, Ele quer que nós nos desapeguemos daquilo que não cabe mais na nossa vida, daquilo que não serve mais para nós. Deus quer que a gente avance. E eu tenho certeza absoluta que você vai salvar este ano. Eu tenho certeza que muita coisa tremenda vai acontecer. Esse ano de 2025, Ele está exigindo de nós fechar muitas portas. E portas velhas, irmãos. Ciclos velhos. Eu gosto muito daquele relato de Abraão. Abraão, ele saiu para uma missão, onde Deus disse: vai para uma terra que eu vou te mostrar. E sabe o que Abraão faz? Ele pega o seu sobrinho e leva, só porque o camarada era órfão de pai e de mãe. Aí ele pega e leva, mas Deus não mandou ele levar Ló. E sabe o que aconteceu? Que quando uma pessoa é abençoada, quem anda na companhia dela é abençoado, nem que seja de tabela. E aí escute o que foi que aconteceu. Abraão ficou rico. Ser rico não é pecado. Pecado é você trocar o Senhor dos exércitos, o Deus dos céus, pelo Deus chamado Mamon, que é o Deus da riqueza. Esse não. Deus nos dá as coisas para servir, para viver bem, servir as pessoas, servir o reino, servir a família. Para isso que Deus nos dá. E aí o que foi que Abraão fez? Começou a ver uma guerra, uma briga entre os vaqueiros, os pastores. E Abraão disse assim: Ló, não dá mais de continuar não. As bênçãos são muitas na tua vida, na minha vida. Aí Abraão disse assim: escolhe o que é que tu queres. E tem gente, irmãos, que é tão mal intencionado, que é tão apegado a coisas, que é igual um abismo: quanto tem quer mais ter. Aí Abraão disse: para onde é que tu queres ir? Ele disse: eu quero essas campinas verdes. Ele disse: pô, vá. Porque tem coisas na nossa vida, pessoas que não é para andar com a gente. E aparentemente você vai perder amizades, perder lugares, perder bens, para que você possa de fato experimentar o que Deus tem para você ainda este ano. E quem Deus tirou da tua vida, não traga mais não, deixa aí. Se você sabe que foi Deus que tirou da tua vida, bye bye, vai com Deus. E aí quando Ló se apartou de Abraão, porque tem coisas que Deus só vai fazer na nossa vida quando nós sairmos de certos lugares e tirarmos certas pessoas do nosso caminho. Aí o texto diz: quando Ló se apartou de Abraão, o Senhor disse: Abraão, olha onde tu estás, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Tudo isso eu vou te dar a ti e a tua descendência para sempre. Ei, o que Deus tem para você começa aqui, mas transcende a eternidade.
Deus tem coisas grandes para fazer nas nossas vidas. Mas tenha foco, e o nosso foco é os céus. A nossa vida, ela não termina aqui. Tenha foco na missão que Deus te confiou. Tenha foco na transformação diária da sua vida. Deus quer que todos os dias nós nos tornemos mais parecidos com Ele. Você sabia que tem gente que tem prazer em ser chata? Você sabia? Você sabia que tem gente que tem prazer de ser deselegante? Ela acha bom, acha bonito ser aquilo. Como minha mãe dizia, tem gente que acha bonito ser feio. Tem gente que acha bonito ser mal educado. Queridos, para nós vivermos o novo de Deus, é preciso ter coragem para fechar certos ciclos. E foram ciclos que nós abrimos. Deus não vai fechar, não é nós que temos que fechar. Você está entendendo o que eu estou falando? O passado, ele precisa ser colocado no passado. O passado ficou no passado. O passado, ele precisa ser colocado na cruz, para que nós possamos prosseguir para o alvo que nós temos. Precisamos deixar o que ficou para trás. Precisamos avançar com fé. Precisamos manter o foco no prêmio da soberana vocação. Deus tem um presente glorioso para entregar para cada um de nós. E escute o que eu vou te dizer. Tem gente que vai entrar no céu por causa que o nome dele está escrito lá. E Jesus disse, aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Só que tem gente que não vai ter nenhum tipo de galardão. Ele não tem nada para apresentar o que ele fez na terra para Deus. Ei, Deus te escolheu, Deus te chamou. E lembre sempre que uma das de servir a Deus é servir as pessoas. Sirva as pessoas. Observe aquelas pessoas que mais te maltrataram, sirva elas. Mande um presente para elas, para você ver. Você vai ver o que Deus vai fazer. Aquele camarada, quando eu cheguei lá, na faculdade, que morou comigo, eu terminava minhas atividades cedo, ia dormir. Eu não tinha aquele costume de acordar às 5:30 da manhã, aquela vida corrida. E ele focava a luzona aqui do quarto em cima de mim. E um dia eu cheguei para ele e disse assim, tu não quer colocar esse abajur aqui não? Aí ele sorriu. E ali ele começou a entender que ele estava me atrapalhando. E ali eu comecei a ser gentil com ele. Daqui a pouco ele mudou. Ei, não te deixes vencer do mal, vence o mal com o bem. Vence o mal com o bem. Já estou finalizando. Deus tem coisas novas para cada pessoa que está aqui, para as pessoas que estão conectadas também neste culto. Mas você só vai viver essas coisas novas se você fechar o ciclo do ontem. Caminhar com a esperança, lembrando que o amanhã pertence a Deus. O passado ficou para trás. O salmista diz, este é o dia que Deus nos deu. Precisamos viver bem o hoje, porque o amanhã não nos pertence. E se você sabe que o teu amanhã pertence a Deus, você pode dizer com muita convicção, e eu gostaria de te convidar a se colocar de pé, e a colocar as suas duas mãos sobre o seu coração, e fazer essa declaração com seus olhos fechados. Gostaria que você dissesse assim comigo, hoje, pode ser mais forte, hoje, eu vou fechar ciclos, eu vou avançar, porque eu tenho um foco, eu tenho um alvo, e eu vou viver o novo de Deus para a minha vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Mais forte ainda, glória a Deus.